assiste a mais um Roteiro Espiritualista, que hoje apresenta a experiência do brincar e o seu impacto na vida de adultos e crianças. E quem nos fala mais sobre o tema é o presidente da Associação Ludocriarte, Paulo Quirola. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Bom, para abrir nossa entrevista, eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores qual é a importância do brincar para crianças e adultos. Pois é, o brincar, ao nosso ver, podemos dizer que é a coisa mais importante que existe, né? Sobretudo para crianças, né? Criança, na verdade, ela nasce já brincando. Então, assim, a questão é, o brincar para a criança é uma linguagem fundamental de relação com o mundo, né? Primeiro de relação com a mãe, né? Depois com os primeiros objetos perto, né? No que o Jean Piaget diz, né? Jogo de exercício. Então, assim, a possibilidade de repetir movimentos, né? Isso dá um enorme prazer. É a primeira experiência que a criança tem de contato com o mundo e de conhecimento do mundo, né? E assim vai evoluindo a questão do brincar. Do jogo de exercício passa para o jogo simbólico, por exemplo, né? Para o jogo de construção, para o jogo lógico-matemático das operações concretas, até abstrair cada vez mais essa capacidade de brincar, né? O que a gente percebe é que, na verdade, dentro desse processo, sobretudo quando se fala em crianças, não há uma diferenciação entre o espaço do brincar e o espaço do não brincar, né? A gente escuta muito na comunidade, né? Os pais falam, menino, para de brincar, vai tomar banho. Para de brincar, vai fazer a tarefa. Para de brincar, né? Para a criança, na verdade, não existe esse para de brincar, né? A linguagem lúdica, né, permeia todo o ser, né? Todo momento, todo o espaço. É que a nossa exigência, né? A exigência, digo, da nossa sociedade capitalista, fez com que se criasse uma ruptura. Então, chegasse um certo momento em que se obrigou a criança a não ser mais criança, a deixar essa linguagem, esse jeito de se relacionar com o mundo de lado, para assumir outros compromissos ligados à questão do capital, da produção e da falta de prazer, né? Da especialização, né? E da especialização, né? Então, assim, o adulto hoje brinca, né, com algumas coisas que ele se autorizou, né? Ele criou uma autorização para poder desenvolver determinadas brincadeiras, né? Que são aceitas socialmente, né? Porque, na verdade, ele precisa disso. Então, disso a gente percebe quanto é importante, né, o brincar na vida também do adulto. Cita alguns exemplos de brincadeiras dos adultos. Bom, o futebol, né, que é a coisa, digamos, mais reconhecida, né, onde o adulto se entrega muitas vezes totalmente a emoções muito fortes de todo tipo, da euforia, né, a alegria, etc., a raiva, a destruição, a depressão, né, o eu inferior sai todinho, né, a gente sabe os estragos também que faz, né. Tem a questão das brincadeiras sexuais, né, do sexo, do prazer, né, do momento de intimidade, né, que com certeza é um grande jogo, né, uma grande ludicidade existe nisso. A gente vê baralho, por exemplo, sobretudo nas cidades do interior, né, são jogos, né, muito comuns, né, entre adultos, não, porque existe o jogo do adulto para a criança, né, soltar pipa, etc. Juntos, né? Juntos, aí tem uma função social, uma função de passar, né, cultural, de passar de geração em geração determinadas brincadeiras. Mas tem adultos que se encontram para jogar, né, por exemplo, o baralho, eles próprios, né, sem as crianças por perto, né? Uhum. Então, assim, ali a gente vê a importância que tem esse momento, né, do brincar e do lúdico na vida das pessoas. Se você pensa que, no fundo, uma pessoa, qual que é o estado emocional de uma pessoa que brinca? Né? Se você tenta imaginar, bom, quando é que eu consigo brincar? Como é que eu estou emocionalmente? Façam essa experiência, né? Tente se entregar a qualquer tipo de brincadeira e se olhe, se observe, como é que eu estou? Você vai perceber que, na hora que você brinca, né, o estado emocional que você sente, né, que você vivencia naquele momento, é um estado normalmente de grande integração com você mesmo, né? Você não está dissociado, você está integrado, você está presente. Normalmente o prazer é muito vivo e muito presente, né?
Então, assim, tem uma série de questões que são, no fundo, terapêuticas, né, ligadas a esse estado emocional. Dificilmente a gente consegue brincar estando naquela postura de quem está na frente de racionalidade. Quem está na frente do computador, né, aí não sai na brincadeira. Quer dizer, não se entrega, né, fica preso. Mas voltando à questão das crianças, você podia comentar para o nosso telespectador, assim, quais são os ganhos? Porque você citou quais são as brincadeiras, como é que é o processo de evolução do relacionamento da criança com o brincar. Eu queria que você falasse agora um pouco sobre o impacto positivo ou negativo, né, com a ausência do brincar, na evolução da criança, Isso. no desenvolvimento, né? Como eu falei, a questão do brincar é fundamental. Então, assim, nós temos que pensar não mais de maneira dissociada, né, mas de maneira integrada. Então, assim, tudo que a criança aprende através do brincar. Quando eu falo tudo, é tudo, né? Então, assim, a linguagem, né, todo o processo de aprendizagem na área linguística, do falar, através de uma atitude lúdica com o mundo, né, com o relacionamento. A questão da memória, né, por exemplo, quantos brinquedos, né, tem dentro do processo lúdico que ajudam e que estimulam a questão da memória, né? Então, de lembrar regra. Por exemplo, me vem muito o jogo da memória, né, que é o clássico, né, nessa área. Toda a questão que tem a ver com relação e sociabilização, né, das crianças. Então, a criança, nós somos seres sociais, né, nós precisamos do outro, nós crescemos na relação com o outro, né. O brincar é a relação que a criança tem com o outro, né. Quem já morou em quadras aqui em Brasília, de qualquer forma em prédios né, onde as crianças se reuniam na rua, na praça ou no quintal do prédio, não sei, é ali que se cria o primeiro embrião da sociedade, né? Então, os papéis sociais, a relação, né, a questão de liderança, a questão de respeito, de criar regras, né, que às vezes são regras formais, às vezes são regras subliminares, né? Mas que sempre, em qualquer grupo, sempre há regras, né, definidas. De convivência, de limite, né, etc. Toda a questão da criatividade, né? Através do brincar, a gente aprende a alcançar objetivos, normalmente. Vamos colocar isso na questão capitalista, na questão, né? Então, assim, o brincar sempre tem uma meta, né? Atingir um objetivo. Tem um objetivo. Às vezes uma coisa competitiva, às vezes uma questão cooperativa, né? O grupo está junto para alcançar um objetivo. Isso não importa, mas sempre tem a motivação, né? A gente é movido pela motivação do brincar. Sempre tem uma meta. Então, assim, essa questão de qual que é o melhor caminho para chegar nesse ponto? Essa criatividade e flexibilidade, porque às vezes eu tento por aqui, não deu certo, eu tento e provo, experimento um outro caminho, né? Me vem a brincadeira na Itália chama bandeirinha, né? Que tem dois times, duas bandeiras, e você tem que tentar chegar na cova do outro time e pegar a bandeira, que normalmente é um lenço, né, tal, e levar para o seu quartel, o seu campo, né, quartel-general. Então, assim, tem esse movimento, você tem que experimentar estratégias, várias estratégias para poder chegar lá, né? Então, é uma questão de estratégia, envolve raciocínio, envolve flexibilidade, envolve criatividade, né? Uma série... Nossa, você está falando aí há uns 4 minutos, pelo menos, de milhares de coisas, né, que são desenvolvidas nesse processo de brincar e que a gente não se dá conta, né? Assim, do quanto a gente aprendeu, né, consigo próprio e nesse espaço da socialização que você descreveu. E assim, na sua experiência, o que você tem observado com as crianças que não puderam ter essa oportunidade de brincar? E aí isso vale para quem teve que trabalhar, né, crianças que cedo começaram a trabalhar, ou para aquelas crianças que são privadas da brincadeira porque tem muitas obrigações de ir para a aula de inglês, para o balé, enfim. Olha, é uma pergunta grande. É uma pergunta grande, assim. Eu posso falar dentro da nossa pequena experiência de trabalho comunitário, o que a gente percebeu é muita agressividade e muita tristeza, como característica de quem não consegue
viver a infância. Eu já entrei em contato com muitos adultos que relatam histórias, né? Às vezes de uma infância não vivida, e normalmente são adultos que de qualquer forma são muito saudosos em relação a essa questão do brincar. E quem conseguiu fazer essa etapa, quer dizer, de conseguir elaborar o próprio passado de ter entrado em contato com essa carência, normalmente depois consegue voltar para o brincar, mesmo estando em uma outra fase, e claro, em outros níveis, né, de brincar, né, que não é mais o brincar de criança, porque mudou, né, e reconstruir um pouco a história, né. Mas assim, com as crianças com as quais a gente entrou em contato, normalmente muita agressividade, muita tristeza. Então tem uma seriedade, é uma questão de um espaço roubado. Você sente que teve uma parte da vida dessas crianças roubada. Né? E tem alguma perda do cognitivo, da capacidade de aprendizagem, alguma coisa nesse nível? Isso, assim, é difícil a gente definir, né? Com certeza teria, se a criança fosse separada, né? Uma coisa assim, separada socialmente e obrigada a fazer determinadas, né, tarefas só, etc., com certeza teria um déficit, né, nessa parte. Agora, a criança tem mecanismos de sobrevivência que são incríveis, né, incríveis. Então, assim, criança que sofre a violência, né, criança que sofre abuso, crianças que é maltratada, então uma série de coisas. De uma forma ou de outra, não sei aonde, mas eles têm uma capacidade de encontrar forças, energias para sobreviver. E dentro daquele mundo que eles conseguem criar de sustentação, né, do próprio self, né, para não enlouquecer ou para não morrer de dor, né, para não sumir, né, elas conseguem encontrar uma força muito grande. E dentro dessa força, elas mantêm a ludicidade. Então, assim, na verdade, a ludicidade não é uma coisa que pode ser cancelada. É que nem quando se fala em liberdade. Você pode colocar a pessoa na prisão, mas ninguém pode tirar a liberdade dela. Prendeu o pensamento dela, né? Então, assim, você pode constringir a criança em determinadas formas sociais, né, de trabalho, etc., etc. Mas a alma lúdica, né, que para nós, né, que lidamos com isso, é o próprio self, a própria essência do ser humano. Ela encontra formas para sobreviver, para se manifestar e para encontrar caminhos, né? Claro que a criança vai sofrer muito nessa possibilidade. Teve muitas menos chances de lidar com o mundo e com todas essas aprendizagens que a gente falou, de uma maneira feliz, espontânea, tranquila, prazerosa, né? Então ela vai ter que encontrar outras formas, às vezes muito mais sofridas, para trilhar esses caminhos. E nem sempre consegue. Então pode ter uma série realmente de dificuldades nesse sentido. Reelaborando a segunda parte da minha pergunta, eu te perguntei para as crianças que não tiveram necessidade de trabalhar, mas, né, que são crianças com uma situação mais tranquila financeira, mas que são submetidas a um ritmo pós-escola muito terrível. O que você diria para essas famílias, né, que têm essas crianças com esse ritmo alucinado? O que você diria da sua experiência sobre brincar? E eu te pediria para responder após o intervalo. Aguarde um instante só, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos a conversar sobre o brincar com o presidente da Associação Ludocriarte, Paolo Chiarola. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Você está assistindo ao Roteiro Espírita, que recebe hoje o presidente da Associação Ludocriarte, Paolo Chiarola.
Paolo, no bloco anterior eu te perguntei, aliás, pedi para você comentar para a gente quais são os problemas enfrentados por aquelas crianças que hoje, modernamente, sofrem uma agenda violenta após a escola e não têm a possibilidade de brincarem. O que você diria para os pais dessas crianças? Olha, eu diria para os pais parar, pensar e tentar fazer o possível para ficar mais com essas crianças. Ficar mais juntos, para fazer qualquer coisa. Brincar, assistir um filme. De repente, até usar o computador juntos, já que é um instrumento tecnológico, a gente não pode, né, eliminar isso, né? Ignorar. Mas ficar juntos, promover também que as crianças fiquem juntos, trazer um colega da escola para casa, trocar. Essa questão humana, né? Uhum. Nós precisamos humanizar. O computador não é, né, não é o diabo, não é um mal, né? Não tem nada disso. A questão, porém, é que não podemos deixar de lado a questão da relação. Se a gente entregar a relação para o computador, né, não sobra nada. Né? Uhum. Então, manter foco na relação, né? A relação humana. E de encontrar formas, cada um dentro dos seus limites familiares, né, que todo mundo tem, para poder dar esse calor, né, manter essa questão humana. E o espaço das brincadeiras, sobre o que você diria? Pois é, as brinquedotecas começaram a surgir no mundo, né, por causa disso, justamente. Porque antigamente tinha espaço. E cada vez mais, na sociedade moderna, o espaço está desaparecendo. Está desaparecendo, entendeu? Então, assim, se sentiu a necessidade de criar espaços específicos para promover a questão do lúdico e do brincar. Claro que seria muito legal se não precisasse disso, né? Que se esses espaços existissem naturalmente, dentro de casa, na rua, no quintal, na praça, né? Mas a sociedade, as ruas estão, né, difíceis, né? Tá violentas, inseguras, né? Então se tem uma série de problemas graves, né? Então, assim, a sugestão, é claro, tentar transformar as casas em brinquedotecas, nisso que eu falei, né, de trazer gente, de criar um espaço agradável dentro de casa, né? Uhum. E senão de procurar espaços que tenham essa questão do brincar e do lúdico como espaço principal, que pode ser dentro da escola, no período integral, que pode ser, né, em espaço de igrejas, né, em bibliotecas, né? Qualquer espaço que promova isso, né? Que promova a sociabilização das crianças através do lúdico. Isso eu acho importante. Bom, quais as vantagens e as desvantagens que você vê sobre o uso dos brinquedos tecnológicos? Você citou o computador, mas tem 1000 outros brinquedos eletrônicos, em detrimento daquelas brincadeiras antigas, que até você citou, a da bandeirinha, que até não é muito comum aqui no Brasil, mas tem outras brincadeiras que são bem mais comuns aqui no Brasil. Bom, é um argumento muito complicado, também tem muitos especialistas falando sobre isso. Assim, a minha opinião é que o brinquedo tecnológico a gente pode aceitar, agora, de fazer isso com juízo, né? No sentido que... Quando você diz juízo, em português, seria bom senso? Bom senso, bravo. Obrigado pela tradução. É com bom senso, né? Então, sabendo limitar e sabendo criar espaços alternativos a isso. Né? Uhum. Os brinquedos são muitos, repito, depende de como a gente entrega esses brinquedos às crianças. Então, da relação educativa que está entre, por exemplo, os pais e as crianças que usam o brinquedo. Né? Porque o brinquedo em si é um instrumento. Né? Como qualquer instrumento, eles podem ser usados de um jeito ou de outro. Então, depende muito da relação que eu vou criar com meus filhos e com o brinquedo que está no meio. Né? Uhum. Então, assim, os brinquedos tecnológicos estão aí, não podemos fazer nada, né? De novo, que nem o computador, né? Entendeu? Podemos, claro, escolher se eu vou comprar se eu vou comprar 100, né? Se eu vou deixar as crianças usar todo dia só isso e fazer só isso, ou se eu vou limitar e entrar em um contrato, em um combinado com as crianças para usar determinados dias, mas para ter também a minha disponibilidade de levar eles para o passeio, porque muitas vezes o que acontece? O brinquedo tecnológico é muito cômodo, se fala, muito confortável para os pais.
Por quê? Porque eu entrego as crianças para o brinquedo tecnológico, elas se fecham nesse mundo de relação a dois, tecnologia e acabou. Eu não preciso mais me ocupar e interagir. Entendeu? Tem isso também. Então, assim, o que eu falo, é muito importante os pais pararem para refletir. Qual que é o meu papel dentro da relação? Que disponibilidade eu tenho na relação com a minha criança, as crianças em geral, né? Qual que é a minha disponibilidade? Porque não adianta, senão a gente pega o brinquedo tecnológico como o salvador ou né, destruidor, mas não é ele, né? É a relação que está por trás. O que eu estou, né, sou capaz de empreender. Ok? Eu falo isso porque eu sou pai, também lido com brinquedo tecnológico, mas acho que assim que a questão da relação faz com que você possa realmente mediar as coisas, né? E ter uma relação legal e outras oportunidades também que você vai disponibilizar, né, para os seus filhos de crescimento, que não seja só brinquedo tecnológico, que também é muito importante. Bom, mudando um pouco a linha da conversa, você desenvolve um trabalho com uma brinquedoteca numa área carente do Distrito Federal. Você podia contar um pouco da sua experiência para os telespectadores? Isso. A Associação Ludo Criarte foi fundada em 2005, logo em seguida abriu uma brinquedoteca comunitária em São Sebastião, que é na cidade de satélite, bem próxima do Lago Sul. Uma cidade com uma série de problemas de infraestrutura e serviços, é uma cidade muito nova, já chegou a 100 mil habitantes, então assim, enorme, com uma infraestrutura de base mínima. Então não tem espaços para nada, fora das escolas, né, que estão superlotadas, inclusive tem problemas inclusive de vagas, né, lá. Então a ideia da brinquedoteca comunitária é um pouquinho diferente, porque quando a gente fala em brinquedotecas, muitas pessoas podem ser que pensem em brinquedoteca de shopping, né? Que para mim é um estacionamento de crianças para, mais uma vez, incentivar os pais a gastar um pouquinho mais no comércio. Nada contra, é importante também, um espaço importante. Mas a ideia de uma brinquedoteca comunitária é completamente diferente, porque tem um projeto educativo por trás, né? Então não é... Vale ressaltar que é uma ONG, né? Assim, não ONG. É mantida, né? Não é uma unidade do governo, é uma ONG, é um CIP, né? Que com muito esforço mesmo, consegue manter esse projeto há 5 anos. Temos um quadro de funcionário, tem 8 pessoas contratadas da comunidade, que passam por um curso de formação de brinquedistas, são acompanhadas por um pedagogo da nossa instituição, etc, etc. Então, tem uma equipe que está crescendo junto com o projeto, 200 crianças assistidas, de 3 a 16 anos, no contraturno escolar. As crianças vão para a brinquedoteca e lá tem uma série de atividades. A gente alugou, é uma casa pequenininha, uma casa. Então, assim, não é um espaço, é uma casinha feito dentro da comunidade. A gente criou nessa casa 4 espaços. E as crianças vão rodando nesses espaços. Tem uma varanda onde há as atividades de roda, de integração de cantigas de roda e de brincadeiras tradicionais, além da capoeira do teatro. Um grupo vai para a sala de artes, e lá tem reciclagem, construção de brinquedos e sucata, artes plásticas, pintura, desenho, etc, etc. E oficina de pão integral, que feitos pelas crianças e consumido no lanche pelas próprias crianças. Isso deve ser divertido. É muito legal. E um grupo vai para a sala de informática, lá aprende a usar o computador, programas básicos. Você também usa o computador. Com certeza, né? Com certeza. E é fundamental que as crianças aprendam a usar, né? E depois tem uma quarta sala, que é a sala de jogos. Aí rolam jogos de tabuleiro, jogos de construção e montagem, jogos de encaixe, né? Fantoches, contação de histórias, etc. Então as crianças vão caminhando nesses espaços e passando a tarde ou a manhã no contraturno escolar. E como o trabalho da brinquedoteca se insere na dinâmica social de onde ela se localiza? Então, a comunidade onde a gente trabalha é uma comunidade muito carente, né? É bastante homogênea, então a gente não tem critérios de seleção, a comunidade procura a gente preenche as vagas, né? Qual que é a característica média da comunidade? Então, a comunidade
que possui em média 4 filhos, né, um salário e meio até 2 salários por família, mínimo por família, então assim como renda familiar, com 3, 4 filhos, né? Normalmente as crianças são todas matriculadas em escolas públicas da cidade. E a gente começou a ter, no começo, quando nós chegamos com a brinquedoteca, pareciam marcianos chegando à Terra, né? Os pais assustadíssimos, todo mundo assustado, ninguém entendendo absolutamente nada do que era, né? Porque se a gente falava em asilo, desculpa, asilo italiano, em creche, asilo é creche em italiano. Falando em creche, ou falando, tudo bem, em escola, tudo bem. Mas falar em brinquedoteca, numa comunidade carente, brincar, que isso, sabe? Porque, infelizmente... Para que serve isso, né? Para que serve? Porque o brincar ainda, muitas vezes, é visto com essa conotação negativa. Tá entendendo? Porque se você convida as crianças para fazer curso profissionalizante, para aprender qualquer coisa, inglês, francês, não sei o quê, para aprender... Ok, agora, convidar as crianças para brincar... Será que vale a pena? Será que né? Essa que é a mentalidade comum. Então, nós fomos trabalhando com a comunidade. Agora, se você for lá conversar com as mães, cara, tem relatos fantásticos de crianças que melhoraram no desempenho escolar, que melhoraram no comportamento, nas manifestações agressivas que tinham em casa, notas, né? Responsabilidade em casa, com as tarefas de casa, com as coisas. Então, assim... Temos relatos fantásticos, mas foi um caminho de 5 anos, de trabalhar com essa mentalidade, essa cultura, que brincar não serve para nada. E nós temos uma camiseta que é assim, que atrás tem, nós brincamos em serviço, brincadeira é coisa séria, né? Quer dizer, justamente para trazer esse espírito. Brincar é sério, é vida, é relação, é tudo, né? Dentro do brincar, o que a gente faz? A gente trabalha os 4 pilares da Unesco, para a educação do século XXI. Aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a viver juntos. São os 4 pilares que a Unesco estabeleceu como pilares para a educação do mundo inteiro. Então, a gente pegou os pilares e trouxe para dentro da brinquedoteca como fundamentação ludopedagógica. Então, qualquer coisa que a gente for fazer dentro da brinquedoteca, a gente trabalha o aprender a conhecer, né? E aí entra todo o processo de conhecimento que pode ser bem parecido com o processo escolar, né, de escolarização. O aprender a fazer, e entra toda a questão da habilidade manual, aprender a fazer com as mãos, aprender a fazer com o corpo, né, várias coisas. O aprender a ser, que é a questão de se conhecer, do autoconhecimento. Aí volta a questão do lúdico como terapia, né? Quer dizer, terapia é para quem, né? Mas nesse caso seria preventivo, quer dizer, através do lúdico eu me conheço as minhas emoções. Porque uma coisa importante para se dizer, que a gente pensa sempre no lúdico como aquela coisa água de rosas, né? Na verdade, o lúdico é assim, no lúdico sai tudo. Sai raiva, sai agressividade, sai porrada, né? Sai tudo, a gente sabe disso. Então, é um espaço lúdico onde as emoções se manifestam. Então, por isso é um espaço rico, por isso é um espaço valioso. Porque dentro desse espaço de poder lidar com as emoções, eu posso também trabalhar com elas. Né? São Sebastião é conhecida como uma das cidades mais violentas do DF, sobretudo em relação aos jovens e adolescentes. E parece que tem o maior índice de mortes violentas em adolescentes e jovens. Não só do DF, né? Da região mesmo. Né? Então, assim, é questão de trabalhar uma cultura da violência, né? A violência está muito ligada à questão da emoção. Então, como é que eu trabalho? Tem uma grande carência familiar em casa, na comunidade, de trabalho com a emoção. É difícil trabalhar com a emoção. A gente sabe, né? A gente sabe. Então, assim, a brinquedoteca acaba sendo um espaço onde a gente pode também lidar com emoções, conversar sobre... Isso vale para os educadores que são da comunidade, que também enfrentam todo um processo dentro da brinquedoteca de crescimento pessoal, e as próprias crianças. E a gente vai caminhando junto. E os pais caminham junto através de palestras, reuniões. Temos a nossa vice-presidente que trabalha na Escola de Psicodrama de Brasília, então traz o psicodrama para dentro da brinquedoteca, a gente vai encenando situações de conflito, né? E vai trabalhando, né? Então é um espaço muito legal. E o último pilar que eu não falei, que é o aprender a viver junto, que eu acho que a brinquedoteca é fantástica, que é essa questão. A gente trabalha jogos cooperativos,
e tem todos esses espaços onde diferentes faixas etárias convivem. Isso acaba sendo uma raridade para os nossos dias, onde as crianças têm convivência com as crianças na escola, da mesma faixa etária, mas dificilmente você... Com faixa etárias diferentes. Que acontecia muito na rua, na praça, no quintal. Agora não tem mais. Então, é muito rico ver uma criança de 3 anos, 4 anos e uma criança, um pré-adolescente, que de repente vai lá, ajuda, serve o lanche, está lá junto, brinca com elas e tal. Então, essa possibilidade de troca entre as crianças, que a gente chama de espaço de convivência, né, que é o aprender a viver juntos, é um privilégio, né, uma possibilidade. Porque a gente está fora do ambiente formal escolar. Está um ambiente que é comunitário, um ambiente onde tem prazer, onde as crianças não estão por obrigação, vão por vontade própria, que faz uma grande diferença. Né? Então, assim, é um espaço muito prazeroso, muito valioso, muito rico, né? E a comunidade sentiu isso e então mudou completamente e agora participa, ajuda com ingredientes para o lanche, ajuda com material de limpeza, participa das reuniões, participa dos festivais que a gente faz. Né? Então tem todo um movimento legal da comunidade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Bom, Paulo, muito obrigada pela sua entrevista ao Roteiro Espiritualista. É um prazer muito grande estar aqui, poder falar um pouquinho dessa nossa experiência e da importância que o lúdico tem para a gente, né? Eu acho que é importante que todo mundo rever um pouco essa questão da visão que tem da ludicidade, né? Do brincar, né? Valorize cada vez mais. Acho que é muito importante isso. Muito obrigada. E nós convidamos você para a nossa próxima entrevista.